Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Referência Alimentação. Hoje eu vou falar com você sobre a sua capacidade de produção. Afinal, o que é isso, a capacidade de produção? Você precisa saber quanto você consegue produzir, quanto você consegue atender o seu cliente ali em um dia, em um período de tempo, né? Qual que é a sua capacidade de produção? Isso muitas pessoas não sabem responder. Eu costumo perguntar para pequenos negócios, para negócio de médio porte ou até grande porte. E muitas vezes eles não sabem me dizer qual que é a capacidade deles de produção ali. Ainda mais quando são funcionários diferentes. Por exemplo, um funcionário folga e aí fica outro no lugar ali suprindo, né? Então ele tem uma capacidade, ele produz X ali por hora, por dia. Aí quando vem um outro funcionário, produz também uma quantidade diferente, não tem assim um padrão de produção. E isso é muito ruim para o negócio, quando você não sabe qual que é o seu máximo, porque como que você vai vender, né? Como que você vai divulgar, vai trabalhar ali em cima do seu negócio se você não sabe qual que é a sua capacidade? Geralmente, as pessoas, elas têm o hábito, né, até mesmo por intuição, elas trabalham de acordo com os pedidos ou com o que ela tem que vender e ela vai simplesmente produzindo. Conforme vai saindo, ela vai repondo aqueles produtos, vai repondo, ou que seja em self-service, ou que seja de repente à la carte, a pessoa pediu, ela produziu, só que ela não para verificar qual que é a sua capacidade máxima, ela não para avaliar o quanto ela tem que trabalhar para aumentar aquela venda dela, se ela pode ou não pode, se de repente ela tem algum equipamento ali que limita a sua produção. Então é muito raro os casos em que as pessoas sentam e analisam isso, fazem planejamentos, se estruturam e passam a servir aquela quantidade dela, ou que ela tá ali, tem aquela capacidade de fazer, né? E quais são os riscos de você não saber isso? O risco é que você pode sempre trabalhar num número mínimo de produto, porque você acha que de repente não dá conta, ou porque de repente você não tem aquela estrutura de tempo e aí a sua casa lota, você não consegue dar conta, acaba que você não tem uma rotina, você não cria tem um risco de não ter essa rotina e deixar as pessoas a desejarem, ou de você de repente chegar no final do mês e ver que aquele seu faturamento não é o suficiente, não está dentro do desejado, que você precisa melhorar suas vendas, só que você não sabe ainda em quanto você tem que melhorar. Muitas vezes você pode achar assim, eu preciso melhorar, eu preciso aumentar meu faturamento em 10 mil, em 20 mil, em 50 mil, que seja. Só que você está pensando lá na frente, no faturamento, mas não está pensando se a sua equipe, se o seu maquinário, o seu espaço te permite ter esse aumento. Ou às vezes você tem um baita investimento ali, mas você não está usando todo aquele potencial que você tem. É como de repente você comprar uma Ferrari para andar da sua casa até o mercado, do mercado até a sua casa, ou da sua casa até a casa de um amigo e voltar. Então você não está usando a capacidade máxima desse seu equipamento, dessa sua ferramenta, você não está usufruindo dela como deveria ser. E é a mesma coisa com a sua cozinha, você tem de repente toda uma estrutura, mas você não utiliza dessa estrutura e você acaba perdendo dinheiro nisso, porque é uma manutenção de repente desnecessária, é uma equipe que você tem ali e que você poderia utilizar mais dela, trabalhar mais com ela, e você acaba tendo também pessoas ociosas ou desnecessárias porque você não está trabalhando com esse máximo seu.
E durante o seu dia, você precisa saber qual que é o seu mínimo de produção. Isso nós falamos em outros vídeos. O mínimo, porque você precisa pagar todos os seus custos fixos, as suas despesas ali que você tem, que independente de você vender ou não, você precisa pagar. Então você tem o mínimo, eu ensinei em outros cálculos como fazer isso. E aí você, sabendo desse mínimo que você tem que vender por mês, você vai dividir ali por dia e vai encontrar um número X, a média sua diária, para que você mantenha as suas contas em dia, controlada. Porém, você precisa saber esse máximo para que você consiga atender os seus clientes de uma forma organizada, mais correta, não deixe cliente a desejar, não corra o risco de queimar o seu negócio, né? E por que isso? Então vamos supor que você tem um espaço físico ali e também faz delivery. E aí um certo dia você faz uma divulgação lá e isso chamou muitos clientes, a sua casa encheu, o seu delivery também tá bombando. E aí você não dá conta de entregar. Você não sabe qual é a sua capacidade máxima. E aí o seu cliente fica esperando por muito tempo ali no local, ou então o delivery começa a atrasar muito e aí começa a ter ligação cancelando, começa pessoas insatisfeitas a falar que pediu há muito tempo e o prato não chega, e isso acaba sendo um transtorno, né, para qualquer pessoa, porque dá uma sensação assim de incapacidade. Poxa, por que eu não consegui atender? Por que não deu certo? Onde que estava o erro? E isso frustra ali os seus clientes, quem está esperando por consumir seu produto, porque você faz uma baita propaganda, você tem um custo com isso, e quando o seu cliente chega ali, você não consegue suprir ali a demanda que você teve, né? E acaba ficando feio também para sua empresa ali, para os seus negócios. Então, por isso que é tão importante você saber essa sua capacidade de produção, né? Porque deu um limite, vamos supor, eu consigo produzir dessa minha pizza aqui 100 unidades por hora, um exemplo. E aí você tem ali capacidade no seu espaço de 80, você tem 80 pessoas sentadas. Vamos supor que você tenha 40 mesas, 2 pessoas cada mesa, 80 pessoas. Então você vai fornecer ali 40 pizzas. E nesse dia bombou o seu delivery, você teve ali mais de 60 pedidos, você está já ultrapassando da sua capacidade. E aí, quando você chega nesse limite, então quando o seu cliente te ligar para te pedir, você já passou do seu limite, você vai falar: olha, hoje a minha produção está assim, 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 então o tempo de entrega vai ser maior do que o prazo normalmente estipulado, e aí você vai explicar a situação para o seu cliente. Ou até mesmo quem chegar ali na sua casa vai ter um local de espera para aguardar uma mesa, mas você vai informar o seu cliente qual que é o tempo que está demorando para entregar no delivery, ou quando você chegar para esperar num restaurante, numa lanchonete, pizzaria, seja onde for, a pessoa responsável também pela casa, o gerente, ele vai vir te explicar o tempo médio ali de demora de uma mesa para desocupar, ou como que vocês estão naquele dia. Eu já cheguei em restaurante que eu tive que esperar por 30 minutos, 40 minutos uma mesa. Só que para eu não ficar frustrada, para não desistir, queimar o lugar até eu ficar insatisfeita, o gerente ele veio e explicou pra gente a situação antes. Então ele falou: olha, hoje a nossa casa está assim, 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 o tempo médio de espera é esse. Então passou, eu estava consciente daquilo. Então mesmo assim eu aguardei. E a mesma coisa quando você liga para pedir, você está consciente de que vai demorar aquele X tempo. Então você sabe, quando você tem essa administração do seu negócio, tem esse conhecimento da sua capacidade, fica muito mais fácil você lidar com os seus clientes, você falar isso, ser aberto e não ter o risco
de perder nenhum cliente por falta de atendimento, por negligência, né? E como que eu faço para saber essa minha capacidade? Isso tudo que eu tô falando para vocês não é só para lugar físico, aberto ao público, ou só para delivery, serve também para quem trabalha com encomendas. Então, por exemplo, eu tenho um negócio na minha casa e eu faço entrega de bolo de casamento, bolo de aniversário, ou então eu faço entrega de salgados para uma rede de supermercados ou para uma rede de lanchonetes. Independente do que você faça, você tem que calcular essa sua capacidade de produção. Só que para quem tem o espaço físico, eu primeiro preciso calcular minha capacidade física, que é a quantidade de pessoas que eu consigo atender ali no meu espaço por hora, né? Ou por ciclo de serviço. O que é um ciclo de serviço? Qual é o tempo médio que as pessoas permanecem sentadas ali no meu estabelecimento. Então, eu vou fazer uma avaliação de alguns dias, vou fazer um comparativo, vou anotar esses dados, e aí eu vou ter uma média ali que as pessoas, de repente, ficam no meu estabelecimento por 40 minutos, por 1 hora, por 1 hora e meia, isso vai variar. Vou calcular desde o momento que ela chega ali, se é um à la carte. Demora 20 minutos para chegar o alimento para ela. Depois ela fica mais 40 minutos para consumir, para conversar, para beber alguma coisa. O tempo total dela é de 1 hora. E essa é a média de todos os meus clientes. Então, isso é um ciclo de serviço. E aí eu pego a minha capacidade física, eu vou mostrar esse cálculo agora para vocês. Eu pego essa minha capacidade física, faço as contas para o meu ciclo de serviço e eu sei quantas pessoas eu consigo atender ali por hora. Então, entra na minha capacidade de produção física. Só que quando soma um serviço como um delivery, uma encomenda, que é uma entrega, né? Eu não tenho uma capacidade física, teoricamente, limitada. Eu tenho os meus entregadores, né? Então, se que eu tenho ali 2, 3 entregadores, eu vou ter também um limite ali físico com eles. Mas nada que de repente eu não possa contratar alguém a mais ou aumentar isso. Isso é uma coisa mais fácil, né? Diferente da minha produção na cozinha, quando me limita número de equipamentos, quando me limita espaço para produzir. Então, isso é uma limitação física, é essa capacidade de produção que eu tô te falando. Então, você sabe quanto você consegue servir ali, e aí a gente vai fazer o cálculo de quanto você consegue por hora. E eu vou mostrar um exemplo aqui para você de uma hamburgueria. Como que você conseguiria fazer isso? Nós podemos até montar esse exemplo em outros tipos de negócios para que você consiga fazer esse seu cálculo aí. É simples, é fácil e é rápido. Então, vai ser a capacidade física, a capacidade de atendimento e a capacidade de produção. Vamos lá para o cálculo? Bom, então como que você vai calcular essa capacidade sua física de atendimento e de produção? Vou dividir aqui primeiro a nossa folha. E aqui nós vamos fazer a capacidade física do seu negócio. Então, por exemplo, o comum utilizado é 1 metro de espaço por cliente, 1 metro quadrado por cliente que você tem ali. Então, seria por cliente, mais 30 centímetros da mobília que você precisa calcular ali no seu estabelecimento. Então, essa é a nossa capacidade física de atendimento ali no local. Então, você teria 1 metro e 30 centímetros quadrados por cliente. Então, você tem ali 1,30 por cliente. Aí, vamos supor, você vai pegar o espaço do seu salão. Então, pode ser que você tenha vários
pedaços retangulares, quadrados, redondos, então você vai calcular a área de cada um e vai fazer os cálculos da sua área total. Então, vamos supor que eu tenho um espaço ali onde eu coloco minhas mesas, dá para colocar minhas mesas, que seja de 6 metros, eu tenho 6 metros ali de comprimento, por 10 de largura. Então, vamos supor isso. Geralmente, alguns terrenos têm 10 metros ali de largura e eu tenho de comprimento, né, profundidade ali de 6 metros. Então, seria mais ou menos um retângulo, né? Eu tenho esse espaço, que é os 10 metros aqui e aqui os 6 metros, certo? Eu tenho essa área. Então, serão aqui 60 metros quadrados. Eu tenho de espaço no meu ambiente esses 60 metros quadrados. Então, eu vou pegar esses 60 metros aqui e vou dividir pelo espaço que cada cliente ocupa no meu estabelecimento, que é 1,30. Então, logo, eu fazendo essa divisão aqui, 60 por 1,30, eu vou descobrir que cabe no meu espaço 46 clientes. Então, 46 clientes é o que cabe nesse meu espaço aqui, em determinado momento, né? Mas aí eu vou fazer agora a minha capacidade, essa é a física, né? Então, vamos colocar aqui, é a minha capacidade física de espaço que eu tenho ali. Então, agora nós vamos para a capacidade de atendimento. Então, vamos supor que você trabalhe das 18 horas às 23 horas. Aqui nós vamos ter o quê? 18, 19, 20, 21, 22, 23. São 5 horas que você trabalha. 5 horas, eu vou transformar isso em minutos para me saber. Então, vezes 60 minutos, eu vou chegar a 300 minutos. Isso é por dia. Então, eu trabalho 300 minutos ali por dia. Então, é o meu tempo médio de atendimento. Então, eu vou verificar o ciclo do meu cliente. Lembra que eu falei para vocês lá o tempo médio que cada cliente fica no meu estabelecimento? Então, vamos supor que o meu cliente fique 60 minutos no estabelecimento. Então, eu vou colocar aqui 60 minutos por cliente. Então, eu vou fazer agora o cálculo. Aqui eu vou fazer minha capacidade de atendimento. Então, eu vou pegar os 46 clientes que eu consigo atender, os 46 clientes, eu vou fazer vezes os 300 minutos, que é o meu período de atendimento que eu fico aberta, e vou dividir pelo ciclo, o tempo médio de cada cliente, que são os 60 minutos, certo? Então, 46 vezes 300, dividido por 60, eu vou chegar nos 230 clientes por dia. Então, essa é a minha capacidade de atendimento no meu estabelecimento. Então, faça esse cálculo você no seu negócio. Verifique quantas mesas e cadeiras você consegue colocar lá no seu espaço, quantos clientes você consegue atender. Faça as contas pelo período que você tem de funcionamento e o tempo médio de cada cliente. Isso aqui você vai ter que fazer uma análise durante alguns dias. E aí você vai fazer essa análise e vai chegar no número de clientes, vai tirar uma média e chegar no número de clientes que você consegue atender por dia. E aí você vai verificar se a sua estrutura, quanto a funcionários, quanto a equipamento, quanto ao seu espaço, se você consegue produzir isso por dia. E se você quiser
colocar um delivery no seu espaço, quiser trabalhar também por encomenda ou atender eventos e tudo mais, você precisa somar a esse seu atendimento físico, aqui nessa sua capacidade. Se eu consigo atender 230 clientes, e se fosse por encomenda? E se meu cliente ligar? Quanto que eu consigo produzir? Como que eu posso me comprometer nisso, né? Então, nós vamos agora para essa aqui é a capacidade de atendimento, certo? Então, nós fizemos capacidade física, capacidade de atendimento, e agora nós vamos para nossa capacidade de produção. Então, aqui eu vou colocar um exemplo para vocês. Vamos supor que você tenha uma lanchonete e você trabalha com o seu produto principal são os hambúrgueres. Então, são os lanches de hambúrguer. Só que aí, na sua chapa ali, cabe 8 hambúrgueres. Então, você trabalha com chapa. Na sua chapa, cabe 8 unidades de hambúrguer, certo? É o seu produto principal, esse aqui, o que você trabalha. E aí, o tempo de cada hambúrguer, o tempo médio que eles ficam na chapa, são 5 minutos. Ok? Então, eu vou fazer a minha capacidade por hora aqui. Eu vou pegar, por exemplo, 1 hora, ela tem 60 minutos. Então, eu vou dividir por esses 5 minutos, que é o meu ciclo aqui de serviço no meu equipamento, na minha chapa. Então, eu vou dividir isso aqui, e aí eu vou fazer essa continha vezes as 8 unidades de hambúrgueres que eu tenho. Então, eu vou fazer 60 dividido por 5 vezes as 8. Eu vou chegar em 96 unidades por hora. Então, eu sei que com esse equipamento, eu consigo produzir os 96. E agora, com a minha mão de obra, eu consigo ainda manter os 96 por hora? Vamos supor que eu tenha 2 funcionários ali manipulando, montando esses meus hambúrgueres. Um tá na chapa, cuidando dos meus hambúrgueres. Enquanto ele está fazendo as 8 unidades, o outro funcionário está montando os pães, colocando a salada, colocando os frios, colocando as outras opções ali no lanche. Então, ele vai deixar já pronto, e aí o chapeiro aqui vai finalizar os hambúrgueres, vai colocar no pão e o lanche pronto. Então, eu consigo ter as 96 unidades por hora. Mas aí, eu tiro a minha capacidade de atendimento ali por hora, que eu atendo 46 clientes, certo? Aqui em 1 hora, que o ciclo deles são 60 minutos, é o ciclo de cada cliente. Então, desses 96 menos os 46 clientes ali da minha capacidade física, vamos supor que eu esteja com a casa cheia. Então, eu vou encher a casa ali, vou atender os 46 e vai me restar ainda 50 unidades que eu tenho capacidade. Então, eu consigo entregar, mesmo que seja no delivery, essas 50 unidades, que seria entrega aqui. Então, essa é a minha capacidade máxima. Agora, como tem aquela rotatividade de clientes, então, se cabe 46, mas que a metade eu já tenho entregue, porque nunca chega todo mundo ao mesmo tempo, né? Vai trocando as pessoas. Então, eu vou estar sempre trabalhando em cima desses 96. Aí, eu tenho que ter um controle ali na minha área de produção de pedidos. Então, eu tenho que ter um espaço para esses 96 pedidos. Então, vai saindo, vai liberando e vai entrando em outro lugar. Passou dessa quantidade aqui os meus pedidos, eu tenho que avisar os meus clientes que vai levar mais tempo,
ou eu tenho que conscientizar para que ele decida se ele vai querer aguardar, se ele vai querer esperar ou não, mas pelo menos ele vai estar ciente dessa minha capacidade. E se isso começar a acontecer com mais frequência, o que eu preciso verificar, avaliar aqui isso? A partir do momento que eu tenho essa visão do meu negócio, eu consigo saber se é hora de eu comprar mais uma chapa, né? Então, aqui eu compraria mais uma chapa, e aí o meu chapeiro, ele daria conta de 2 chapas, ou eu preciso contratar mais uma pessoa também. Só que aí eu iria aumentar a minha capacidade, eu tendo mais uma chapa, eu iria dobrar a minha produção aqui. Aí eu preciso de uma outra pessoa para estar montando esses lanches. Eu preciso de mais entregadores ou não? Só uma pessoa na produção, ela vai dar conta de montar esses lanches e os meus entregadores vão conseguir dar conta do dobro da minha produção. Mas eu preciso também verificar se eu tenho equipamentos de refrigeração necessária, se eu tenho um armazenamento para embalagens, se eu tenho um espaço físico ali de bancadas para dobrar essa minha produção. Tendo tudo isso visível ali no papel, você consegue saber onde você precisa melhorar. Porque às vezes você descobre que você tem essa capacidade de produção, mas você está trabalhando com a metade. E aí no final do mês, o seu faturamento não está o suficiente para pagar os seus custos e você acha que o seu problema é só no seu preço de venda. Sendo que o seu preço de venda, de repente, ele está legal e o que está alto são os seus custos pela quantidade que você produz. Porque quanto mais você produz, menor os seus custos. Isso a gente explicou numa outra aula anterior, onde eu falo sobre fichas técnicas e sobre os custos, como que você calcula. Você viu como é simples para se calcular ali e saber qual que é a capacidade que você tem, tanto física, quanto de atendimento, quanto de produção. É uma coisa simples, mas que muitas pessoas não têm e falha nisso. E aí essa sua falha traz problemas no seu faturamento, nos seus custos, às vezes na baixa produtividade com a sua equipe, uma falta de engajamento, um descontentamento também, muitas vezes por parte do empresário. Então são várias consequências que vão somando ao final de todo aquele seu trabalho e você não consegue ver realmente um retorno financeiro ali do seu negócio. Então eu vou deixar aqui embaixo um link para você acessar um PDF onde você vai imprimir e fazer esses seus cálculos. Então você vai medir ali o seu espaço, o seu ambiente, se você tiver um espaço físico, ou se de repente você for um food truck, mas você tá num terreno ou tá na frente de um comércio, você também tem um espaço ali limitado de mesas que você consegue colocar, que comporta ali. Então você vai somar essa área e vai fazer sua capacidade física. Aí você vai também verificar a capacidade de atendimento mediante essa área e vai fazer sua capacidade de produção. Então, se você só trabalha com entrega, com encomenda, você vai fazer somente o cálculo da parte de produção. Então, vai saber realmente quanto você consegue produzir por hora, por dia, qual que é o prazo de período ali que você vai levar para entregar, para aquele produto chegar no seu cliente. Você sabendo isso, informando o seu cliente, não vai ter decepção, você não corre o risco de queimar o seu ponto, o seu comércio, né? E fazer com que o seu cliente fique decepcionado de repente ali com o seu produto. Então faça esses cálculos. Se tiver alguma dúvida, poste aqui nos comentários para a gente poder estar solucionando isso junto. E eu espero que seja muito útil para você todos esses cálculos, esses ensinamentos. E eu vou deixar um arquivinho desse aqui para vocês lá, para que vocês preencham.
e tire de vez e consiga visualizar de vez ali o seu negócio e criar a sua estratégia, ok? Então até o próximo vídeo e um bom trabalho!